Olá, eu sou a Laura. Bom dia, eu sou a Jennifer e hoje vamos viajar no tempo entrevistando José de Alencar, que acabou de lançar mais um de seus livros, Iracema. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. Então, para começar, acho que seria importante você contar um pouco da sua história e como conseguiu chegar até aqui. Bom, resumidamente, eu nasci no ano de 1829 num sítio Alagadiço Novo. Fica numa cidade pequenininha no Ceará, Messejana. Eu me considero romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e também participei da política brasileira, Bom, com 9 anos eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu presenciei encontros políticos com meu pai. Quando eu fiz 14, eu terminei o meu ensino médio e comecei a faculdade de Direito, Foi uma coisa que me cativou bastante a questão da advocacia e da política. Em 1844, então, eu vi o sucesso do livro A Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo, e eu me apaixonei por romances e eu decidi começar a escrever também, Com 18, então, eu comecei a escrever Os Contrabandistas, mas não terminei, ficou inacabado. Daí eu voltei para Pernambuco, terminei a minha faculdade, concluí lá em 1851, e fui para São Paulo e levei alguns esboços dos romances que para mim fizeram história, Alma de Lázaro e O Ermitão da Glória, que só foi publicado um tempão depois, Mas o que realmente fez sucesso foi o Guarani, que foi um romance publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, E foi isso que abriu portas para muitas coisas, foi o que me ajudou a ter sucesso na minha carreira. E foi aí que eu fui escolhido pelo grande Machado de Assis para ser patrono da cadeira número 23 na Academia de Letras. E dentre esses sucessos, nasceu Iracema. Certo, então. Resumindo um pouco da sua nova obra, Iracema, nós podemos dizer aos espectadores que a história conta que Iracema, uma índia da tribo Tabajara, se apaixona por Martim, um português que era encarregado de fiscalizar as costas brasileiras pela coroa portuguesa. Isso, então a Iracema ela era uma índia, conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel. Ela era filha, então, do pajé da tribo, o Araquém, e ela já tinha uma promessa para casar com o chefe guerreiro, o Irapuã, Mas isso acabou não acontecendo. Por quê? Martim, então, que também é um protagonista da história, ele era um guerreiro português e ele, como a Laura falou, ele fiscalizava a costa, principalmente as costas cearenses, contra as invasões. E ele tinha um fiel amigo, o Poti, que liderava os guerreiros pitiguaras contra as batalhas de invasores, principalmente os holandeses na época. Um dia o Martim ele acaba se perdendo na mata e encontra Iracema. Iracema estava caçando, Como os brancos eles eram inimigos dos indígenas, ela acaba acertando uma flecha nele. Ele não reage, porque ela é mulher, e ela acaba levando ele para sua tribo, para o pajé cuidar dele. Ele foi protegido pela lei da hospitalidade, porque ele foi atingido por ela e ele não tinha feito nada contra ela. E daí nasce, então, aquela forte atração por eles, mesmo os dois tendo consciência da impossibilidade, dos dois ficarem juntos e tal, porque até era de uma tribo inimiga, Então, ele pede aquela bebida alucinógena para ele dormir e não se ceder a essa tentação. Só que sobre o efeito dessa bebida, ele tem um sonho, onde ele chama ela para se deitar com ele, e ela obedece, e os dois acabam ali dormindo juntos, e quando acordam, a Virgem dos Lábios de Mel já não era mais virgem. Até no livro eu falo que Tupã já não tinha mais as virgens nos campos dos Tabajaras, Nesse meio tempo começa uma nova guerra entre os pitiguaras e os Tabajaras, Só que a Iracema, ela confessa pro Martim que ela não é mais virgem e que se ela voltar pra tribo, ela vai ser morta. Mas ela também não pode viver entre os pitiguaras porque eles eram seus inimigos, Então, eles decidem construir uma cabaninha na praia cearense, onde os dois passam a viver junto. Pouco tempo ela engravida, então isso é mais um tipo de amarra com ele, para os dois ficarem juntos. Só que ele não tem coragem de abandonar a mulher e o filho, E ele também não pode levar eles para a Europa. Então começa aquele martírio da Iracema.
ela percebe que ele, querendo ou não, fica triste. Ela passa bastante tempo sozinha, enquanto ele continua fiscalizando a costa, né? E ela percebe que ele quer voltar para Portugal. Então ela se sente culpada por essa tristeza e ela percebeu que a morte era a única forma de libertar ele, né? Mesmo os dois se amando. Então começa aquela parte da tristeza e a solidão, tanto dela quanto dele também, né? Só que ela deixa transparecer mais isso. E então nasce o Moacir, que o nome dele significa filho da dor. E quando ele nasce, então, a Iracema morre. Quando pariu o filho, ela morre, né? Mas não acaba por aí. O Martim, ele enterra ela, pega o filho, que é, na verdade, o representante de uma nova raça, né? Ele vai para Portugal com ele e alguns anos mais tarde ele volta para o Brasil liderando um grupo de colonos, né? E aí ele funda a primeira cidade do Ceará. Nós sabemos que o romantismo e principalmente o naturalismo está presente em suas obras. Você pode nos falar um pouco como a sua obra Iracema está ligada ao romantismo? Bom, eu procuro em meus romances indianistas resgatar essa origem do nosso povo, né? Do povo brasileiro. E recorrer à época da colonização. É possível ver que na Iracema, a guerra entre as tribos Tabajara e Pitiguara, bem como a luta entre essa nação e os europeus, aparece, né, essa história de amor entre o Martim e a Iracema, do qual surgiu o Moacir, que é o primeiro representante do povo brasileiro. E nessa obra que prevalece o realismo e o naturalismo, eu tento descrever com detalhes, né? Mas não deixar tão explícito. Por exemplo, ao invés de eu descrever algumas cenas com um amor carnal entre o Martim e a Iracema de forma explícita e sensual, eu tento retratar de uma forma romântica, através de jogo de imagens e comparações de efeitos linguísticos, sobreposição de imagens e até comparando com a natureza também. Pelo que percebemos, a obra passa como mensagem para os seus leitores que Iracema tinha uma paixão enorme por Martim, o que levou ela a abandonar sua tribo e sua família para viver com ele. Na própria história brasileira, mostra alguns casos de submissão do índio com o português, como esse. Isso. Principalmente essa é a mensagem da história, né? Essa relação da América com Portugal. Então, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, José de Alencar, e até a próxima. Isso, muito obrigada por trazer um livro que é bem representativo na temática do romance indianista. Isso, esse livro foi até indicado para leitura em vários vestibulares conhecidos, como a PUC, a Mackenzie, o Unesp, o Unifesp. Então, para você que não leu, é uma ótima indicação aí. Muito obrigada.